Vamos iniciar nossa aula então, né, sobre modelos atômicos. Na verdade, nós estamos iniciando um tópico que se chama atomicidade. A atomicidade é o estudo dos átomos, né, onde a primeira parte desse estudo se chama modelos atômicos, tá bom? O que vem a ser, né, esses modelos atômicos? Na verdade, é a história do átomo. Nós chamamos este conteúdo da história do átomo de modelos atômicos, porque a gente vai conhecer como os grandes cientistas descobriram o átomo, e qual era a visão dos antigos, né, aqueles filósofos gregos, né, e dos atuais cientistas a respeito do modelo de como é o átomo, como é a menor parte da matéria, né? Cada modelo atômico proposto, ele foi uma ideia que surgiu da cabeça de algum grande pensador, né? Mais tarde, nós damos de frente, então, com a ciência, né? Com experimentos que comprovam as hipóteses lançadas por esses grandes cientistas. A evolução, então, desses modelos atômicos, né? Então, os primeiros, né, que trouxeram a ideia de átomo se chamam Leucipo e Demócrito. Esses dois bonitão aqui, né, Demócrito e Leucipo, eles falaram o seguinte: será se a gente quebrar, né, uma amostra de matéria, quebrar em pedaços cada vez menores, chegaremos a um ponto em que não será mais possível dividir essa matéria? Pois é, eles chegaram a esta conclusão, né? Então, eles disseram o seguinte: a matéria não pode ser dividida infinitamente. Este limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas. Então, os átomos são indivisíveis. Esse é a principal característica da ideia do modelo atômico de Demócrito e Leucipo, né? Então, eles trouxeram a ideia da palavra átomo porque átomo significa indivisível. Aristóteles, 340 anos antes de Cristo, disse o seguinte: não tem nada de partícula mínima, indivisível, né? Ele vem com a ideia de que tudo, né? Ele acreditava que toda a matéria era contínua e era composta por esses quatro elementos: ar, fogo, terra e água. Esses são os filósofos gregos mais importantes que trouxeram, nesta época muito distante, uma ideia de como seria o átomo, né? De como seria a menor parte da matéria, de como seria formada a matéria. A matéria é formada pelo quê? Esses são os filósofos gregos, sem muita ciência, sem muito, né, sem muitas experimentações para chegar a essa conclusão, apenas a ideia. Bom, 2.200 anos depois da ideia de Demócrito e Leucipo, vem Dalton, né, que através de seus experimentos acha o modelo de Demócrito e Leucipo plausível. Opa, tem algum fundamento nesse modelo, foi o que ele pensou. E aí ele partiu para experimentações, né? Fazer experimentos e determinar se havia alguma relação com aquele modelo atômico de Demócrito e Leucipo. Então, as ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por muito tempo aí, né? 2.200 anos, mas foram, né, revistas por Dalton em 1808. Então, ele retomou, né, dessa perspectiva de Demócrito e Leucipo e começou então a fazer experimentos. Desses experimentos, ele trouxe as seguintes colocações, os seguintes postulados. Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Muito bem. Então, ele trouxe para a gente a ideia de um átomo em partícula também, né? Então, uma partícula indivisível, indestrutível, transformável, né? Ele comparou esse modelo atômico dele, né, a uma bola dessa de jogo de bilhar. Então, é um modelo bola de bilhar, né? Ele disse também que os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Ele disse também que os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias.
Então, eles se combinam formando novas substâncias, mas eles não se destroem e nem se criam novos átomos, né? Então, os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de átomo, né? Trocam de parceiro para produzir nova substância. Como, por exemplo, misturamos, por exemplo, ácido clorídrico com soda cáustica, ácido e soda, né? Vamos misturar os dois, nós vamos obter como resultado água e sal, né? Então, os átomos envolvidos na molécula do ácido se separam, se juntam com os átomos da molécula da soda cáustica para transformar isso num sal. Mas ninguém foi destruído, apenas transformou-se uma substância em outra. Então, a teoria atômica de Dalton traz alguns postulados importantes. Toda substância é formada por átomo. Ponto final. Os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas características. Átomos de hidrogênio, todos iguais. Os átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. Então, átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de nitrogênio. Então, eles têm diferença de tamanho, né? Mas, além disso, né, importante Dalton, que substâncias simples são formadas por elementos iguais, por exemplo, né, o gás hidrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio, o gás oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio, então são considerados como substâncias simples. Isso já veio da ideia de Dalton, né? Substâncias compostas possuem dois ou mais elementos diferentes. Por exemplo, a água é composta por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, né? Gás carbônico, então dois de oxigênio com um de carbono. Muito bem, os elementos químicos, eles possuem um símbolo. Então tá aí, né? O hidrogênio possui símbolo H, oxigênio O, ferro Fe. Por quê? Porque tem o flúor com F aqui embaixo, então por isso foi necessário colocar um E. É muito importante a gente entender também, a gente pensar que a segunda letra, quando é necessário colocar uma segunda letra, que a segunda letra ele vai ter então a letra minúscula, né? Ó, o cálcio, o C maiúsculo e o A minúsculo, flúor, uma letra só. E alguns não coincidem com a primeira letra em português, porque o nome vem do latim, sulfur, por exemplo, né? E aí vai ser S, natrium, que vem de sódio ali, que também vem do latim, que vai ser Na, né? Ó, o ouro é aurum, que vem também do latim. Fósforo é o P, porque antigamente lá falava-se pH no lugar de F, né? Os átomos eles se unem para formar substâncias simples ou compostas. Então, aqui tem algumas substâncias simples e algumas compostas. Por exemplo, a água é substância composta por átomos de hidrogênio e de oxigênio. São átomos diferentes. Oxigênio, só átomo de oxigênio. Então, é substância simples. Hélio, só o átomo de hélio sozinho. Então, é substância simples. Então, dá para a gente entender bem a diferença entre substâncias simples, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás ozônio e hélio, de substâncias compostas como a água, a amônia, o etanol, né, e a glicose. Depois, né, a gente vai ver que o próximo cientista aqui que elaborou muitas experimentações para chegar a um novo modelo do átomo foi o Thomson, né, John Thomson, um modelo chamado modelo pudim de passas, né? Por que ele trouxe esse modelo pudim de passas? Ele disse o seguinte: a matéria ela é aparentemente neutra, né? Então, ela não sai emitindo cargas nem energia, mas em algumas situações sim, por exemplo, ao tritar, por exemplo, um pedaço de lã um bastão de vidro, a gente pode perceber que vai acontecer uma eletrização de ambos os objetos, tanto o bastão de vidro como a lã vão ficar carregado eletricamente. Um vai ficar carregado positivamente, outro vai ficar carregado negativamente. Então, essa característica elétrica da matéria trouxe a ideia para Thomson de que a matéria não era aquela coisa simples, indestrutível, indivisível, uma coisa só.
que haveria de ter cargas. E então, com seus experimentos, ele identificou que o átomo seria uma bola homogênea, né? E que essa bola homogênea ela seria positiva. Ela seria positiva e nela estariam incrustados elétrons que seriam de carga negativa, tá? Então, representado por um pudim de passas. Então, a massa toda era positiva e as carguinhas aqui incrustadas, ameixas, seriam os elétrons, né? Então, o átomo é uma coisa só, que a massa inteira é positiva e as cargas incrustadas seriam negativas. Muito bem. Esse modelo atômico de Thomson, né, ele foi colocado à prova várias vezes. Uma das vezes foi por Rutherford. Então, o Rutherford trouxe a ideia de fazer um experimento para se ter certeza de que o átomo teria esse aspecto, que seria uma bola positiva, né, uma esfera positiva com os elétrons incrustados, que seriam cargas negativas. A ideia dele foi a seguinte: ele pegou um elemento químico polônio, né? Essa ideia dele só foi possível também porque neste momento, né, no mundo, estava sendo descoberta a radioatividade, né, por Marie e Pierre Curie. Então, Marie e Pierre Curie descobriram a radioatividade junto com Becquerel, né, tudo. E aí, a partir disso, eles viram que tem elementos químicos, como o polônio, por exemplo, que emite partículas de carga positiva, né? Como se fosse um raio laser positivo. E aí, então, ele colocou esse raio laser, esse polônio, né, dentro de uma cápsula aqui de chumbo, para não ficar emitindo radioatividade para tudo quanto é lado. Aí um orifício, né? Através desse orifício, então, saía, então, emanava então as partículas positivas numa fina placa de ouro. O que ele queria provar? Se a matéria, como Thomson disse, né? Então a matéria vai ter cargas positiva e negativa, ele vai ser uma coisa bem densa, difícil de ser ultrapassada, de ser atravessada, né? E isso não aconteceu. Na verdade, o raio atravessou, a grande maioria do raio atravessou a placa e bateu aqui numa uma placa fotográfica, né? Que foi possível, então, medir a intensidade que esses raios passaram. O que foi observado? Os átomos de ouro, né? E os raios alfa, que são positivos, ultrapassando esse raio, esse átomo de ouro, vários átomos de ouro. A maioria dos raios passam sem desvio, só alguns batem no núcleo e desviam, né? O que ele constatou com isso? Ele constatou que a matéria é um enorme espaço vazio, que existe um núcleo muito pequenininho. Esse núcleo é positivo, porque daí quando a carga positiva do polônio bate, né, a alfa bate no núcleo muito pequeno, volta. Então, por isso ele constatou que o núcleo era pequenininho e que a eletrosfera era enorme, né? Então, a eletrosfera de um átomo é enorme, ou seja, o átomo possui um grande espaço vazio. Entre um núcleo e outro, há um enorme espaço em que todas as partículas positivas atravessam. Então, com isso, nós vimos que o átomo de Rutherford, então, ele apresenta um núcleo, né? Então, ele vem apresentando um núcleo, ele vem apresentando uma eletrosfera, um núcleo muito pequenininho com a massa, com as partículas positivas lá dentro, né? E fora as partículas negativas, que seriam os elétrons. Então, agora nós temos um modelo que nós conhecemos por modelo planetário, né? Que ele tem um núcleo, que seria o Sol, por exemplo, no lugar do Sol, e os elétrons no lugar dos planetas. E que o átomo, né, o modelo atômico de Rutherford, então, é um modelo atômico nucleado, ou seja, ele tem um núcleo muito pequeno e denso, ou seja, toda a massa está ali. Esse modelo atômico de Rutherford é um modelo que a ciência utiliza até os dias atuais, né? Olha quanto tempo se passou desde 1900 e alguma coisinha até os tempos atuais. Claro que muitos outros grandes gigantes da ciência trouxeram novas adaptações para esse átomo, né? Então, novas coisas, novas descobertas, novas experimentações. Mas o que a gente traz de bem importante nesse momento? O átomo de Rutherford é um átomo nuclear. O que significa isso? Ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera.
No núcleo, partículas positivas, na eletrosfera, partículas negativas. A massa do átomo está contida no núcleo do átomo, e o átomo tem um núcleo muito pequeno e uma eletrosfera enorme. O modelo atômico de Rutherford, ele apresentou vários problemas, várias coisas que precisaram ser descobertas depois. Entre elas, a descoberta do nêutron, né? Então, o nêutron é uma partícula que fica dentro do núcleo, né? Junto com os prótons. Então, ou seja, a massa de um átomo é este conteúdo do núcleo, é o conteúdo nuclear. Que conteúdo nuclear? O conteúdo que tem dentro do núcleo, prótons mais nêutrons. E esses nêutrons, eles contrabalanceam, né? Vão balancear o átomo, deixar o átomo estável. Então, James Chadwick, em 1932, descobriu esta partícula chamada nêutrons. É uma partícula que não possui carga elétrica, não vai interferir na neutralidade do átomo, ele não tem carga elétrica. Quem tem carga elétrica? Prótons e elétrons. Prótons positivos, elétrons negativos. Resumindo então, olha lá. As partículas fundamentais que constituem os átomos são prótons, nêutrons e elétrons, cujas características são. Muito bem, se a gente comparar, né, a carga, a massa de um próton e de um nêutron são iguais. Então, a massa é relativa, ou seja, é 1. Agora, o elétron, ele é 1836 vezes menor do que o próton e o nêutron. Um resuminho sobre as partículas existentes no átomo. Então, as partículas fundamentais que constituem o átomo são prótons, nêutrons e elétrons. Hoje, a ciência descobriu várias outras partículas dentro do átomo, né? Os pósitos, é muita coisa. Só que nós ainda trabalhamos aqui no ensino médio, né? No ensino fundamental e no ensino médio, nós trabalhamos com a ideia de que essas são as partículas. Sabemos que existem várias outras, né? Mas quem vai estudar isso? Quem for para o ensino superior e for estudar química, ou for estudar essas coisas aí mais profundas, tá bom? Nós sabemos, então, que há uma relação entre a massa de próton e nêutron, que é a mesma, tá? Então, sempre é a mesma relação. Já o elétron, ele é 1836 vezes menor do que um próton e um nêutron. A carga elétrica do próton que está no núcleo, ela é positiva. A carga elétrica do elétron que envolve todinho o átomo é negativa, tá bom? Muito bem. Para finalizar, nós vamos ver aqui nessa parte bonitinha, né, que é do modelo atômico de Bohr. Na verdade, o modelo atômico de Bohr não existe, é o modelo atômico de Rutherford melhorado por Bohr, né? Então, o Bohr ele fez muitos estudos, né? Ele propôs algumas ideias com base em experimentos nos quais eram realizados a queima de vários elementos químicos com geração de luz e diferentes cores, como por exemplo ali, ó, o lítio é um lilazinho, o bário é um verdinho, o estrôncio vermelho, o cobre azul verde, né? O sódio é amarelo. Com isso, ele associou que cada cor, né, associou cada cor dessa a determinada quantidade de energia. Bohr considerou que átomos dos diversos elementos químicos apresentam elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Com esse estudo dele maluco sobre luz, sobre energia, ele conseguiu entender que a eletrosfera em torno do núcleo era quantificada, ou seja, existia uma quantidade exata da eletrosfera, de camadas ao entorno da eletrosfera, tá? Dessa forma, ele entendeu o seguinte, que, vou mostrar aqui na próxima tela, que os elétrons, ele tem a sua órbita certa de ficar. Ele não fica zanzando de órbita para órbita, não, né? Ele disse o seguinte, que a eletrosfera, ela está dividida em camadas, ou seja, níveis de energia, né? Então, os elétrons ficam aqui nessas camadas, nesses níveis de energia, que vão da camada K até a camada Q, né? E ele disse o seguinte também, que em sua camada de origem, ou seja, a camada estacionária, aquela que o elétron gosta de ficar, né?
a energia dele é constante, mas o elétron ele pode saltar de uma camada para uma camada mais externa, sendo que para tal é necessário que ele ganhe energia. Então, por exemplo, ali, né, a gente viu os fogos de artifício. Esse fogo de artifício, o que acontece? Aqui dentro, né, do fogo de artifício, a gente tem esses sais. Esses sais que vão dar esta cor quando a pólvora é acionada. Então, a pólvora é acionada, existe então uma transferência de energia para os elétrons dos sais que estão dentro desse fogo de artifício, que faz com que o elétron salte de sua órbita estacionária para uma órbita posterior. Quando ele adquiriu a energia para saltar para a órbita de fora, quando ele volta, né, ele emite em forma de luz, que a gente chama isso de fóton, né? Então ele emite o fóton de luz. Ele adquiriu energia, agora ele devolve em forma de energia, em forma de luz, e volta para sua órbita estacionária. Então, o Bohr diz então aí, né, das 7 camadas, ele fala dessa questão da órbita estacionária e do fóton de luz. E esse aqui seria, né, um modelo do átomo mais atual, assim, claro, que a gente vai ver no ensino médio. Tem outros caras aí também importantíssimos, como Sommerfeld, o Heisenberg, né? São caras que também trouxeram novas ideias para o átomo atual, tá? O que vai diferenciar um átomo do outro, né? Por exemplo, nós temos esse átomo aqui, que ele tem 50 partículas de próton no seu núcleo, 50 partículas de elétron na sua eletrosfera. E o que ele é diferente de outro átomo? Por exemplo, se nós tivermos o átomo de oxigênio, o de oxigênio nós vamos ter 8 partículas aqui e 8 aqui, né? Positivas, tá? Então, o que diferencia um átomo do outro é justamente a quantidade de partículas que ele tem no seu núcleo e na sua eletrosfera, tá bom? Bem, vamos para um resuminho final, né? Que fala da evolução desses modelos atômicos. Lembrando sempre que houve a contribuição de Demócrito e Leucipo, né, que determinaram a palavra átomo para a menor parte da matéria, que significa indivisível, mas que são gregos, filósofos antigos, né, que não tinham muita fundamentação científica e que a fundamentação científica, ou seja, que puderam fazer experimentos, foi a partir de Dalton. E Dalton disse então que a matéria parecia então uma bola de bilhar, né? Que o átomo seria parecido com uma bola de bilhar, que o átomo seria indivisível, indestrutível, né? E intransformável. Aí Thomson disse não, o átomo tem algumas coisinhas nele aí, né? O átomo é uma bola, uma esfera de massa positiva e nele incrustado tem os elétrons e chamou este átomo de modelo pudim de passas. Aí vem Rutherford, né, que é o grande divisor de águas aqui, que com seu experimento na fina lâmina de ouro com raios alfas lá, ele conseguiu determinar que o átomo tem um núcleo, né, e tem uma eletrosfera. No núcleo tem as partículas positivas, na eletrosfera as partículas negativas. Um pouco depois ainda de Bohr, nós vamos ver o modelo atômico que traz para a gente o nêutron, né? Que foi descoberto por James Chadwick. Então aqui no desenho de Rutherford já está aparecendo os nêutrons, né? Os prótons e os nêutrons e os elétrons na eletrosfera. Mas os nêutrons foram descobertos muito depois, em 1932, por James Chadwick, tá? Aí nós vemos o modelo de Bohr. No modelo de Bohr, que é, na verdade, Rutherford barra Bohr, né? E ele só disse o seguinte, que ao entorno do núcleo teria a eletrosfera, e a eletrosfera é quantificada, ou seja, por camadas. Nós vimos que são 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Com isso, nós encerramos então a nossa aula, né, que é essa primeira parte que vai falar sobre os modelos dos átomos. Então, agora, né, as nossas próximas matérias nós iremos estudar o átomo em si, né? Qual é a característica, qual é o comportamento do átomo em si, tá bom? Até mais.